Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. O narcisista é uma pessoa perversa ou imatura? Bom, a resposta curta é: ele é as duas coisas. Quer a resposta mais longa? Vem comigo. Bom, essa é uma pergunta que chegou no inbox. O narcisista é uma pessoa perversa ou imatura? Como eu disse na abertura, a resposta simples é: ele é as duas coisas. Para entender melhor essa resposta, é interessante a gente refrescar aqui, recapitular e compreender como é que surge um narcisista, como é que ele nasce, como é que ele aparece. Bom, em tese, o narcisista, em parte, ele nasce e, em parte, ele é criado. Isso significa que existe uma predisposição biológica, mas ela precisa de um estímulo do ambiente, de um episódio específico, para aflorar essa predisposição e isso se transformar no transtorno de personalidade narcisista. Acredita-se que meio que 10, 20% se nasce, é a predisposição biológica, e 80, 90% é o estímulo do ambiente que vai fazer com que essa predisposição aflore para o transtorno. Esse estímulo do ambiente é um trauma emocional, que é produzido por uma série de eventos, que pode ser negligência dos pais, por exemplo, ou por um evento, por um episódio específico, que pode ser algum evento muito traumático, um episódio violento, alguma coisa desse tipo. E então esses eventos ou esse episódio específico vão produzir aquilo que é conhecido como a ferida narcisista. A ferida narcisista acontece tipicamente muito cedo na vida do indivíduo. Primeira infância. O narcisista tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de traduzir isso para o português, que é Arrested Development. Eu vou livremente traduzir aqui como desenvolvimento interrompido. Isso é porque quando a ferida narcisista acontece, quando ela se instala, o desenvolvimento emocional do indivíduo para. Ele se freia. Então esse indivíduo pode ser muito inteligente, muito talentoso, acumular conhecimento, se tornar próspero e bem-sucedido. Mas suponha você que a ferida narcisista aconteceu aos 6 anos de idade. Então você pode ter esse indivíduo próspero, bem-sucedido, rico, um profissional competente, mas com a maturidade de uma criança de 6 anos de idade. Então você pode ter um profissional ultra competente, mas que nas relações pessoais é um absoluto fracasso. Bom, até aqui eu destrinchei metade da resposta. O narcisista é imaturo, literalmente. Imaturidade define o narcisista. Ele é perverso? Bom, Jean-Jacques Rousseau disse que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu, muito respeitosamente, vou discordar de uma pessoa muito mais importante e notória do que eu. Eu acredito que o ser humano nasce para não prestar. E a sociedade, através de coerção e punição, vai moldá-lo, vai corrigi-lo, para colocá-lo no caminho da retidão. Freud chamava o bebê de o cruel impotente. Quando frustrado num desejo, numa vontade, ele só não esgana o pai, a mãe, o avô, a avó, seja lá quem for que esteja cuidando dele no momento, porque ele não consegue, porque existe uma limitação física, mas o desejo está lá. Todo bebê é amoral. Ele não desenvolveu ainda uma noção, um senso de si, com o qual ele consegue se separar de outras pessoas, entender que ele é um indivíduo e que os pais são outros, que os pais não estão lá unicamente a serviço dele. Ele tem necessidades que ele precisa atendidas e ele não tem autonomia para satisfazê-las ainda. Então ele depende dos pais. E ele ainda não refinou, não amadureceu as próprias emoções. Então essa frustração pela vontade, pelo desejo não atendido, fome, sono, seja lá o que for, isso se manifesta de maneira completamente descontrolada. É um choro muito intenso, é esperneio, birra, ele balança os braços de maneira desordenada, porque é a única coisa que ele pode fazer. Birra num bebê pode ser fofo, no máximo irritante. Num adolescente, num adulto, pode ser perigosa. E como eu tratei lá atrás, o narcisista nada mais é do que uma criança num corpo de adulto. Tal qual uma criança, o narcisista não tem a capacidade de se separar de objeto externo. Objeto externo é tudo que não é o indivíduo. O mundo de um modo geral, mas tipicamente outras pessoas. Então o narcisista igualmente acredita que todos estão a serviço dele. O narcisista, ele está constantemente em modo de sobrevivência. Ele, com muita frequência, ele acredita que ele está lutando por recursos e, para obter esses recursos, ele depende de outras pessoas e ele está competindo com outras pessoas. Numa situação como essa, numa mentalidade como essa, perversão e crueldade vão aparecer muito fácil, porque elas andam lado a lado
com egoísmo, que é outra característica que é marca registrada, notória do narcisista. Bom, eu destrinchei a resposta toda. O narcisista, por definição, é imaturo. E ele é perfeitamente capaz de ser perverso. O episódio de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo, eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.